Olá, meu nome é Carolina e hoje, junto com o meu grupo, nós iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. O tema que iremos abordar é algo que é extremamente importante para nós, porém pouco falado, que é a evasão escolar feminina na EJA, que é a educação de jovens e adultos. Decidimos optar por esse tema após apresentarmos alguns projetos na escola MF Teodomiro Monteiro de Amaral. Essa escola fica localizada na região do extremo sul de São Paulo. Após a realização desses projetos, algo nos chamou bastante atenção. Percebemos que a maioria das pessoas matriculadas na EJA eram mulheres, e isso nos despertou algumas perguntas, como o porquê essas mulheres abandonaram os estudos antigamente, ainda quando eram jovens, e por que decidiram retornar atualmente para os estudos. A partir dessas questões, decidimos investigar mais a fundo essa realidade. O EJA ele é um programa essencial na educação brasileira e ele foi feito para atender pessoas que não conseguiram terminar os estudos no tempo considerado ideal. E um ponto bastante importante, não estamos falando de número, e sim de histórias de vida. Cada mulher que retorna ao EJA traz consigo diversos desafios, mas principalmente o desejo de recomeçar. E o nosso objetivo com esse trabalho foi justamente isso: escutar mais essas histórias e olhar com mais sensibilidade essas trajetórias. Essa introdução é um convite para que vocês nos acompanhem com um olhar mais sensível a esse problema que afeta tantas mulheres brasileiras e que possamos juntos valorizar e dar mais importância à educação em todas as fases da vida. Renata Pareschi, aluna do curso de Pedagogia da Univesp. A justificativa do nosso trabalho baseia-se no cenário da evasão escolar de mulheres. A pesquisa aconteceu numa escola de São Paulo, em que mostra os motivos que levaram as mulheres a interromper os seus estudos. A evasão escolar no Brasil é um desafio estrutural e histórico, porque diminui a possibilidade de conquistar novos objetivos. Vários motivos levam as mulheres a abandonar a escola, como ajudar a família financeiramente, cumprir com as tarefas domésticas e o acompanhamento de familiares. As mulheres, quando retornam à escola, buscam vencer as dificuldades e conseguir completar os seus estudos. Isso traz a elas maior autonomia, autoestima e empoderamento. Acreditamos que esse estudo contribuirá não apenas para o debate acadêmico, mas também para a formulação de políticas públicas que incluam essas mulheres, que elas possam voltar à sua formação acadêmica e realizar os seus sonhos. O desafio é valorizar ainda mais a educação como uma chave de transformação social. Olá, meu nome é Amanda, vou falar um pouco sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, sobre metodologia. Bom, os conteúdos que nós utilizamos no nosso trabalho foram dados e estatísticas oficiais do IBGE e também conteúdos da Univesp, conteúdos com foco na evasão escolar feminina no EJA. A nossa pesquisa ela surgiu de experiências práticas na MF Teodomiro Monteiro de Amaral, onde o nosso grupo ele já havia atuado em projetos com turmas da educação de jovens e adultos. E, bom, durante essa atuação, essa experiência com a escola, nós observamos um problema recorrente, que é a evasão escolar do público feminino. Bom, e apesar de sermos iguais perante a lei, as mulheres elas enfrentam muitas dificuldades extras de permanecer na escola, principalmente em modalidades como o EJA. E a nossa pesquisa, ela buscou entender melhor por que isso acontece. E a partir de um recorte de gênero, nós pesquisamos os motivos e identificamos quais se destacam mais. Bom, e entre eles se destacam a violência doméstica, as responsabilidades com os cuidados da casa e da família, a gravidez precoce e muitas vezes em questão ao horário noturno do EJA, que infelizmente só tem esse horário, né?
E esse também é um dos motivos de evasão dessas mulheres na escola. Bom, e esses motivos que se destacaram na metodologia revelam uma realidade que para a sociedade acaba se tornando invisível e ignorada, mas presente no cotidiano de muitos brasileiros. E para entender essas questões, nós usamos 2 métodos quantitativos e qualitativo. A abordagem qualitativa, ela foi essencial para dar voz a essas mulheres, a essas participantes que contaram suas vivências, suas dificuldades, a sua história. E esses relatos nos ajudaram muito a humanizar o nosso trabalho e também humanizar os dados obtidos. Bom, com isso, percebemos que não basta oferecer acesso à escola, é necessário também garantir condições de permanência para essas mulheres, com políticas públicas que atendam às suas realidades. E dar visibilidade a essas vozes é essencial para promover uma justiça social e educacional. Bom, eu agradeço a atenção de todos. Eu espero que o nosso trabalho tenha contribuído para uma construção de uma educação mais inclusiva e igualitária para as mulheres. Muito obrigada. Olá, me chamo Vitória Zoroastri e hoje contribuirei para a fundamentação teórica do nosso trabalho de conclusão de curso. A Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, representou um marco permanente para a educação do Brasil, ao instituir o direito da educação como universal e inalienável. Tal previsão constitucional foi fundamental para a evolução da educação feminina, marcada por exclusão e desigualdade. A Carta Magna, ao assegurar a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, pavimentou um caminho para a maior inclusão de meninas e mulheres do sistema educacional. Desde a promulgação da Constituição de 88, a participação feminina na educação brasileira testemunhou um crescimento notável. As mulheres, em média, demonstram maior nível de instrução do que homens, dominando as matrículas na educação superior e nas licenciaturas. No entanto, essa hegemonia na escolaridade não se traduz automaticamente em igualdade de oportunidades, especialmente quando observamos os índices de abandono e evasão. Em 2023, o IBGE revelou que dos 9,1 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que abandonaram os estudos sem concluir a educação base, 41,9% são mulheres. Esse dado é um alerta para a expressiva presença feminina nesse cenário de vulnerabilidade educacional. A educação de jovens e adultos, conhecida comumente como EJA, expressamente prevista na Constituição de 88 como um direito para aqueles que não concluíram os estudos na idade apropriada, surge como uma ferramenta crucial de inclusão e reparação histórica. O EJA representa para as mulheres não apenas a oportunidade de retomar os estudos, mas também um caminho para um resgate de autoestima, a conquista da autonomia e empoderamento pessoal. Contudo, os motivos que levam as mulheres à evasão escolar e, consequentemente, ao ingresso no EJA são complexos, ligados a fatores sociais de gênero. Os dados do IBGE de 2023 demonstram que as principais razões para a evasão escolar feminina são a necessidade de trabalhar, a urgência de contribuir com a renda familiar muitas vezes sobrepõe-se à continuidade dos estudos, a gravidez. A maternidade precoce é um dos mais impactantes fatores da interrupção. Os afazeres domésticos e cuidados com crianças, idosos e adolescentes, a sobrecarga de responsabilidades familiares recai naturalmente sobre as mulheres, que limitam seu tempo de estudo, energia para a dedicação. Em alguns casos também a falta de interesse. Embora presença, esse fator está mascarando oportunidades ou frustrações, falta de apoio, a percepção de que a escola não atende às suas realidades. É fundamental compreender que a evasão escolar feminina está profundamente enraizada em barreiras estruturais, que dificultam a permanência na escola. Como apontado pela secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, Macaé Evaristo, ocorre quando um aluno para de frequentar as atividades do ano letivo em curso, resultando na ausência
de matrícula do ano seguinte. Para as mulheres, essa interrupção é em grande parte impulsionada por responsabilidades sociais atribuídas a ela, perpetuando assim um ciclo de desigualdade. A pesquisa de campo realizada por nós na MF Teodomiro Monteiro de Amaral, com as entrevistas, corrobora esses dados. Os relatos revelam que, além das responsabilidades familiares, fatores psicológicos e emocionais, como ansiedade, problemas familiares e até mesmo a influência de parceiros, desempenham um papel significativo para o abandono. Apesar das adversidades, o retorno ao EJA representa um ato de resistência e transformação para muitas mulheres. As motivações para o retorno são diversas e poderosas. O desejo de futuro melhor para os filhos, a busca por um emprego qualificado, a realização de sonhos profissionais. É crucialmente o empoderamento pessoal. O ambiente escolar do EJA é como um palco dessas histórias de superação. Torna um espaço de troca, reconstrução e projeção de novos sentidos para a vida, especialmente para aquelas que enfrentaram por motivos como maternidade precoce, pobreza ou violência doméstica. A trajetória da mulher na educação brasileira é marcada por exclusões e lenta inserção nos espaços formais de ensino. Reforma a urgência de políticas públicas que combatam a desigualdade de oportunidades. A EJA é mais do que uma oportunidade de conclusão do ensino, é uma chance de resgate de autoestima, autonomia e reconhecimento social. Promove a cidadania e transforma vidas. Olá, meu nome é Eliane, vou falar do nosso trabalho de conclusão de curso sobre a invasão escolar no EJA. Coleta de dados. A coleta de dados, fomos na escola, 17 alunas na sala de aula, foram entrevistados 5 alunas, todas relataram algum problema porque saíram da escola, ou por uma depressão, ou problema familiar, ou financeiro, porque tiveram que trabalhar, ou porque engravidou. Então, enfim, os relatos são muito parecidos, só que resolveram voltar para o EJA, a oportunidade que elas tiveram de terminar o ensino. E também tem sonho de fazer uma graduação, uma pós, ter uma profissão, ser reconhecida na sociedade, na família, que terminaram os estudos. Se sentir importante, eu acho que é a prioridade de todas, porque deixaram de pensar nelas para cuidar da vida dos filhos, do marido, ou até financeiramente, porque precisava trabalhar e a escolha, ou trabalha ou estuda. Enfim, então a EJA está dando essa oportunidade para elas realizar um grande sonho. Eu tiro por experiência a mim mesmo. Estou com 52 anos, vou completar 53 anos daqui a uns dias, e é a minha primeira graduação. Tive que realmente trabalhar, casar, ter filho, cuidar dos filhos, para ter agora um momento meu de me sentir realizada com uma graduação. E por mais difícil que seja, estou quase terminando. Então eu me coloquei muito no lugar dessas mulheres entrevistadas. A vontade de sentir realizada é o maior desejo delas. Olá a todos, meu nome é Maria. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre as considerações finais do nosso trabalho de conclusão de curso. Gostaria de iniciar com uma estrofe da cantora e compositora Elza Soares. Elza canta assim, abre aspas, é que as fêmeas da espécie querem espaço para exercer o vasto poder que foi tomado do ser, fecha aspas. Esta estrofe pertence à canção intitulada Femineusa. Ela é uma das faixas do álbum No Tempo da Intolerância. Elza Soares
nos traz não apenas uma voz poderosa, mas também sua própria história de vida. Elsa foi obrigada pelo pai a largar os estudos aos 12 anos de idade para casar-se. Na fase adulta, Elsa se torna uma voz ativa na defesa dos direitos das mulheres. Importante falarmos de defesa dos direitos das mulheres quando temos um trabalho que trata justamente da evasão escolar feminina. Muitas dessas mulheres que evadiram ou abandonaram a escola no tempo regular de estudo não foi por vontade própria. Elas retrataram em nossas entrevistas que muitas foram obrigadas por fatores como gravidez, casamento precoce, condições precárias financeiras da família. Ao retornarem ao EJA, elas buscam uma melhoria de vida, realizar sonhos, poder se tornar melhores gestoras para os seus lares, se qualificarem melhor no mercado de trabalho. Tudo isso traz um impacto social importante, pois sabemos que o número de mulheres que são gestoras dos lares no Brasil só aumenta. É também importante ressaltar que durante as entrevistas elas trouxeram a realidade, as suas histórias, o que cada uma tem a nos ensinar. Também gostaria de agradecer à professora Andréia, que nos permitiu esse campo tão rico de pesquisa, cedendo a sua sala do EJA para que nós pudéssemos entrevistar suas alunas. Agradeço também a toda a equipe da escola Teodomiro Monteiro do Amaral. Agradeço ao nosso professor Breno de Oliveira Conde, que nos conduziu de forma tranquila e inovadora durante todo esse trabalho. O nosso trabalho teve como principal objetivo dar voz a essas mulheres, que cada uma pudesse contar as suas histórias. Trouxemos também dados que apontam pontos onde pode haver melhorias. Essas possíveis melhorias deixo em aberto para futuros trabalhos, para futuros estudos, mas trago com riqueza o relato dessas mulheres que se realizam pessoalmente ao retornar ao EJA. Muito obrigada.